Eu sou o Guilherme Alves e empreendo com o Riff Coworking há mais de 5 anos, um ecossistema com mais de 1.000 CNPJs clientes. Serei o seu hoster no podcast do MVP A Nota Fiscal, o podcast com dicas práticas de como criar a primeira versão da sua ideia e como você pode vender e escalar seu negócio. Eu comecei a estudar neurociências e eu percebi que ali tinha como trazer para o lado mais marqueteiro da coisa, né? Então, quais são os gatilhos mentais que impulsionam a decisão de compra do consumidor? Certo. Então, basicamente, quando a gente descobriu isso e percebeu que tinha como treinar um IA, por exemplo, com um PDF feito por mim ali, sobre o neuromarketing, sobre o processo de tomada de decisão, a gente viu que ali também era um grande impulsionador de vendas, porque se a IA, ela tá treinada para ativar os gatilhos mentais do cliente, para ela ser um pouco mais persuasiva, ela também consegue aumentar a conversão de vendas realizada ali naquele atendimento. Recebo hoje Gabriel Braz e Natália Lira, fundadores da Naga IA, startup que criou a primeira inteligência artificial brasileira a utilizar neurociências para impulsionar empresas a vender mais. Fala empreendedor, fala empreendedora, estamos aqui com mais um episódio do podcast do MVP A Nota Fiscal. Eu sou o Guilherme Alves, sou hoster, empreendedor, venho atuando há muitos anos aí na área de inovação, consultoria, e hoje eu estou com duas pessoas que são muito queridas aqui, a Natália Lira e o Gabriel Braz. E já vou falar um pouquinho do currículo deles, mas antes queria reforçar que esse podcast aqui, ele está sendo patrocinado pela Flip Comunicação, Flip Studios, do meu amigo Carlos, que vocês não estão vendo aqui, ele está atrás das câmeras ali, mas é o estúdio onde a gente tem gravado o podcast, aqui tem toda essa estrutura, então para quem está precisando criar algum produto audiovisual, imagens cinematográficas, podcast, fotografia, tem que falar com a Flip Comunicação. E também é patrocinado por uma empresa, que é a minha empresa, o Riff Coworking, uma empresa que está completando agora em janeiro de 2025, 5 anos de existência, e tem coisas boas que estão vindo por aí, viu? Aguardem, viu, gente? Já fui cliente e um dos melhores coworkings de Recife. Opa, coisa boa, que bom, Gente, eu paguei ao Gabriel para poder falar isso, então... Mas, brincadeiras à parte, deixa eu apresentar essas duas feras aqui, Natália Lira, ela é estudante de administração na UFPE, sendo que já é graduada em marketing digital e tem uma especialização em identidade visual e neuromarketing, Bem-vinda, viu, Natália? Muito obrigada. E temos aqui o Gabriel Braz, Olha só, tem muitos Gabriels que passam pela minha vida e todos eles são muito impactantes, viu, cara? Então, digo logo que você é um cara que eu tenho certeza que tá, assim, primeiro um agradecimento especial de ter vindo, A gente se conheceu pessoalmente em Caxias do Sul, Foi pessoalmente lá, não foi? Foi. A gente só tinha se conhecido virtualmente antes, exatamente. Em algumas mentorias. Mas agora estamos aqui para poder falar um pouco da sua história. Gabriel, que é estudante de economia na UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, tem uma expertise enorme em inteligência artificial e automações, E é o founder da Naga IA. Exatamente. Olha só. Então sejam muito bem-vindos, muito legal estar aqui com vocês. Mas tem uma primeira pergunta que fiquem à vontade para poder vocês responderem, mas como a neurociência pode impulsionar vendas? Você quer começar com essa sua expertise? Basicamente, eu comecei a estudar neurociências e eu percebi que ali tinha como trazer para o lado mais marqueteiro da coisa, Então, quais são os gatilhos mentais que impulsionam a decisão de compra do consumidor? Certo. Então, basicamente, quando a gente descobriu isso e percebeu que tinha como treinar um IA, por exemplo, com um PDF feito por mim ali, sobre o neuromarketing, sobre o processo de tomada de decisão, a gente viu que ali também era um grande impulsionador de vendas, porque se a IA, ela tá treinada para ativar os gatilhos mentais do cliente, para ela ser um pouco mais persuasiva, ela também consegue aumentar a conversão de vendas realizada ali naquele atendimento. Isso é interessante. E querendo ou não, neurociência está em todo canto, inclusive aqui a gente estava comentando da logo antes, que, assim, caso o público não tenha percebido, mas o MVP ele se refere à construção do MVP aqui, então ele vai ali no desenho, ele vai se aprimorando, e por que não também ter isso dentro do IA? Por que não usar esses gatilhos nessa tecnologia que está ajudando tanta gente? Ela vem conversando com milhões de não só clientes, mas também com assistentes com tarefas internas. Então, ter essa tecnologia de IA alinhada a outros conhecimentos da mente humana seria algo fenomenal. Entendeu? É algo fenomenal. E é isso que vocês estão fazendo desde o surgimento da Naga. Isso. Então eu queria saber assim, qual é o problema específico que a Naga resolve, E como foi esse surgimento da startup? Por que surgiu e tal? Qual foi o insight? Mas é engraçado que
A Naga ela nasceu de um problema que eu passei. Eu tentei ir numa clínica odontológica fazer um procedimento e o resultado foi que eu nunca fui atendido. E eu falei, rapaz, a gente tá nesse mundo... Era 2024 na época, inteligência artificial já estava muito em alta. E por que não utilizar isso para um atendimento simples? Certo. Então, nasce daí, dado o que eu passei. Mas ao longo do tempo a gente percebeu que o problema está no profissional. Não no profissional, mas imagina aí um profissional liberal, que é uma cabeleireira, um barbeiro, o próprio dentista, enfim. Ele não consegue gerir todo o negócio dele. Sim. Ele tem que fazer os procedimentos, tem que fazer o atendimento, responder story e tal. E aí a gente nasce para ajudar esses profissionais liberais a atenderem melhor, fazerem melhor atendimento do seu negócio. Não só por chat, mas também pelas redes sociais. Então, massa, cara. Nasce mais ou menos assim a Naga. Tudo por conta de uma dor de dente. Literalmente. Exatamente. Cara, muito legal, porque quando a gente vai estudando, por exemplo, né, numa graduação em si, né? Então você ensina a pessoa, por exemplo, nutrição. A pessoa vai ser uma excelente nutricionista. Mas não necessariamente vai ser uma boa vendedora. Sim. Né? Ou uma boa gestora de negócios e por aí vai, ou vai ter o traquejo de atendimento ao cliente, né? Que é o que você tenta trazer com o produto hoje da Naga, né? Que é esse atendimento aí através de inteligência artificial já programada, né? De fato. Caramba, que massa. Assim, eu sou bem apaixonado pelo projeto de vocês, viu? Pelo projeto não, pela startup de vocês, porque dá pra ver que ela realmente vai mudar, né? Uma realidade, né? Isso é top. Aí, vamos lá, pensando nessa dor, né? Então, vamos trazer um outro case aqui. Por exemplo, sei lá, vocês vão atender um cowork, né? Lá no cowork, por exemplo. Vamos imaginar que no futuro vocês vão estar aí, né? Como você cliente de vocês. Sim. Aí, como é que vocês conseguiriam atender a minha empresa, assim, pensando trazer o produto da Naga para lá? Então, primeiro a gente teria que conhecer um pouco melhor a tua empresa. É bom que já vai entendendo toda a estrutura, né? Isso. Fala aí. Então, a gente teria que conhecer primeiro a estrutura da tua empresa pra gente poder fazer um atendimento humanizado e personalizado. Então, assim, a gente tem que saber como é que funciona, quais são os orçamentos que Guilherme cobra no coworking, o que é que ele pode oferecer de diferencial para os clientes. Porque aí a gente também pega, por exemplo, o PDF da sua empresa, né, da estruturação da sua empresa, une com o PDF de neuromarketing, coloca aquilo no IA, e a IA ela fica programada para saber tudo sobre o coworking, tudo sobre como ele pode atender o cliente de uma forma extremamente persuasiva para ele escolher o coworking de Guilherme. E a partir disso a gente faz o desenvolvimento daquela IA de uma forma extremamente rápida, e você teria que aprovar primeiro, né, para ver se poderia fazer alguma melhoria, e de lá já teria o seu atendente virtual 24 horas por dia. Caramba. Então, se o cliente mandar a mensagem de meia-noite, vai 3 ser da manhã, respondido igualmente. Que acontece às vezes, né? Às vezes chega uma pessoa com urgência, tipo, sei lá, ela para poder prestar um serviço para alguma empresa, ela precisa abrir a empresa dela, e aí ela precisa do serviço de endereço fiscal. Exatamente. E aí a pessoa quer rapidamente isso daí. Se não atender, tipo, já teve jeito de eu atender no domingo de tarde, entendeu? Quando Rívia e André, que são as pessoas que trabalham lá e estão folgando no final de semana, o Guilherme tá atendendo. Né? E aí, por exemplo, já teve um caso de eu vender endereço fiscal para um cliente no dia 31 de dezembro de 2023, eu acho. Então eu atendi o cliente, depois eu fui fazer o jantar, que de vez em quando eu gosto de fazer algumas coisinhas assim, gosto de cozinhar. Mas é isso, velho, essa é a vida do empreendedor. Principalmente para quem tá no começo ainda, para quem não tem esses outros atendentes, é tipo muito mais pesado. Então você tem que estar ali literalmente 24/7, fica difícil. E ainda assim, mesmo tendo outras pessoas para atenderem, é como você mesmo disse, né? Chegou o final de semana, a pessoa tá de folga, você não consegue simplesmente fazer o atendimento. E existem pesquisas também que mostram que muitos clientes desistem daquela compra pela demora no atendimento. Então acaba que o atendimento ele deixou de ser um diferencial, um atendimento de qualidade. Ele é um pré-requisito para aquela empresa ser boa, entendeu? E aí, falando um pouco mais da Naga, de estrutura, Natália estava falando dos PDFs e tal. Basicamente, as nossas funções hoje em dia são... primeiro, a gente quer fazer um onboarding automatizado. Então, a gente quer se desfazer da necessidade de a gente fazer uma ligação para entender o teu negócio. Eita, isso vai ser legal, porque o custo de aquisição do cliente vai lá para baixo. Exatamente. Muito em breve, você já vai estar no ar.
E aí, então, imagina assim, Guilherme, ele vai ver ali uma propaganda da Naga, enfim, qualquer coisa, e ele vai conversar com a nossa IA vai entender e vai falar pra Natália, Natália, isso aqui é mais ou menos o negócio de Guilherme, a gente sempre tem esse olho humano também, e aí o trabalho de Natália, que eu tava comentando, é deixar isso de uma forma, não sei se o correto é neurocientífica, me corrija aí se eu estiver errado, mas fazer essa parte, deixar bonito pro público, e eu pego e insiro isso dentro do IA. Então, um pouco mais do que a gente faz internamente aí. Caramba, muito massa, assim. E é tipo assim, pra mim, que tô desse lado de cá, fica complexo. Pra vocês que estão do lado desenvolvendo, o quanto complexo é desenvolver ou programar uma inteligência artificial? Cara, eu diria que no início foi... Não é fácil. Não é fácil desenvolver IA. Eu acho que muita gente hoje em dia acha que é simplesmente você entrar no GPT e falar X, Y e Z que vai funcionar. E não é assim. Dá até pra fazer isso, mas vai ficar uma coisa tosca, sinceramente. Não vai fazer com que o neuromarketing funcione. Então a gente tem todo um processo de primeiro entender o negócio do cliente, depois a gente faz um monte de teste. Tem até um caso que foi engraçado no início da Naga, que a nossa primeira cliente, ela tinha um estúdio de beleza, e aí, enfim, a gente tava lá com o atendimento funcionando muito bem, e aí uma cliente, ela chegou e falou, olha, vocês estão usando o Pantene, aquele que tonaliza o loiro de 2007, aí não tava previsto fazer isso. É uma pergunta muito específica. Muito específico. E a gente começou a pensar, caramba, a gente tem que estar preparado também para essas perguntas que vão fora do padrão. É um outlier, né? Exatamente. Uma pergunta outlier, digamos assim, né? Fora da curva total. Isso. E aí no início, com menos experiência até, aconteceu essa única vez, e aí a gente percebeu que, olha, a gente tem que se profissionalizar de fato nisso aqui. Fazer IA tá muito... Muita gente consegue fazer, mas se a gente quiser se diferenciar, a gente tem que entregar um negócio bom. E aí foi onde a gente meio que não se profissionalizou, mas começou a dar muito mais ênfase na parte técnica, tanto na parte de neuromarketing, neurociências, quanto na parte de IA. Então, não é fácil fazer IA, resumindo. Tanto é que quando acontecem essas perguntas mais específicas, agora a IA ela é direcionada para uma pessoa humana, porque realmente não está dentro daquele escopo de PDF. Então, assim, não é uma coisa que seria comum de perguntar e certamente a IA não teria o contexto para responder aquilo, sabe? Entendi. Caramba, olha, eu fico impressionado. E assim, o que me deixa mais impressionado é que a Naga, ela existe há menos de um ano. Vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano. Dia 22 de janeiro. Aí, gente, para vocês verem o que empreender é preparo, né? Primeiro, que vocês se prepararam. Dá para ver que vocês estão muito preparados, não apenas antes de empreender, né? Vocês falam como se já estivessem empreendendo com a Naga há 10 anos já, sincero mesmo. Tem empreendedores que às vezes eu converso que estão com o negócio há 15, 20 anos, mas não tem uma compreensão exata do negócio em si. E com vocês, todos os papos que a gente teve até agora, né, que não foram muitos, mas não foram muitos em quantidade, mas muito em qualidade. Sim. Eu vejo que vocês estão super preparados assim para poder empreender e no futuro ter 10 mil clientes recorrentes aí, sinceramente. Espero que muito em breve. Dá pra perceber isso. Eu diria que isso é uma previsão aí do vidente Guilherme. Mas eu acho que uma grande diferença também foi porque tanto eu como o Gabriel, a gente separadamente já tinha empreendido antes. Então, assim, meio que eu nessa empresa... Vocês faziam o quê? Então, eu tinha uma startup de educação e Gabriel tinha uma startup de geociências, né? Isso, pouco mais complexo. A gente desenvolvia software geocientífico, então a gente analisava linhas sísmicas, enfim, poços de petróleo. Caramba, era bem complexo. Muito específico, velho. Esse bem produto específico. é o quê? De dentro da universidade? Foi alguma coisa assim? De certa forma, ele nasceu com um projeto da UFPE. Um grande amigo meu, ele é um desenvolvedor... Assim, ele tem o estereótipo de desenvolvedor, aquele cara que é crânio, e ele codou esse software, enfim. E ele pediu ajuda pra mim e de outro sócio amigo meu, Lucas, que você conhece. Lucas, sim. E aí a gente começou a empreender no meio, eu ficava mais na parte de business, assim, e foi uma boa experiência, foi uma grande experiência. E eu acho que moldou muito a percepção da gente do que não fazer em um novo negócio. Então, quando a gente entrou na Naga, a gente falou, não...
tudo que a gente já errou nas outras startups, dessa vez vamos fazer diferente. E eu acho que um grande diferencial foi que desde o nosso segundo ou terceiro mês de criação da startup, a gente já começou a vender e colocar em prática e deixar mais de lado essa questão teórica, né? De eu só vou fazer quando estiver perfeito. Nunca vai estar perfeito. Nunca vai estar perfeito. E assim, a gente só começa a descobrir como a gente pode melhorar testando, né? Então, assim, nada melhor do que fazer aquilo ali de forma prática. E eu acho que isso trouxe uma maturidade muito maior pra gente também, enquanto empreendedor, de entender como a gente pode melhorar e como a gente pode avançar de uma forma mais rápida mesmo, sabe? Isso é muito importante, assim. Uma vez eu escutei de um empreendedor que todos os empreendedores deveriam passar por todas as fases que envolvem empreendedorismo. Porque muitas vezes a pessoa associa empreendedorismo apenas na fase da ideia, mas não é. Então, ele fala, você precisa ter uma ideia, você precisa construir um MVP, você precisa emitir uma nota fiscal, ou seja, criar o CNPJ, emitir uma nota fiscal, e você precisa quebrar. Sim. É importante que você passe por um processo de quebra. Então, no caso, vocês fecharam as startups anteriores de vocês, porque talvez não tenha feito sentido, porque não teve produto market fit e tal. E é importante mesmo vocês passarem por esse processo, porque agora vocês sabem o que não fazer com o novo negócio, né? Isso é muito, muito, muito importante. E é engraçado que na época que a gente estava, eu pelo menos nessa outra startup, eu não percebia que talvez a gente não tivesse o PMF, o Product Market Fit. E agora olhando de fora é muito mais claro isso. Então isso que você falou de tem que quebrar mesmo, tem que fazer erro, tem que errar no caso, acho que concordo 100%. Sim. 100%. E é interessante, mas a startup, o CNPJ não precisa fechar porque a startup quebrou. Sim. Isso é interessante, porque se a startup quebra, você pode pivotar em outra direção e o CNPJ está ali. Sim. Tem muita gente que acha, tipo assim, eu tenho muita vontade de criar o produto X. E a pessoa fica focada naquele produto. Poxa, às vezes o mercado está dando sinais que você pode ir numa outra direção. E aí você pode ir num conceito que eu acho muito massa, que é a história da fruta baixa. Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse conceito, mas é muito legal. Tipo assim, imagina uma árvore, né? Então, numa árvore você tem várias frutas em vários galhos. E tem a fruta baixa. A fruta baixa você vem aqui, pega e vai. Então, faturamento fácil. Sim. É tipo assim, o cliente dizendo, eu preciso disso, me colha. Mas tem muitas pessoas que falam assim, eu quero aquela fruta lá em cima. Aí você vai passar por uma diversidade grande para poder chegar, para poder colher aquela fruta, para depois descer. Você precisa criar um equipamento para poder colher a fruta. Tendo a fruta aqui à sua disposição, só para poder se pegar com sua mão. Então, é interessante e vale muito a pena você olhar esse conceito e ver assim, o que é que está à minha disposição que eu já consigo faturar rapidamente. E aí é onde chega a história do MVP, né? O mais fácil para poder mais fácil, rápido, que gaste menos, que gere um bom impacto, porque você às vezes está certo no momento errado. Sim. Né? Isso é um ponto que acontece com muitos empreendedores, e aí você não faz nada para poder mudar, você segue batendo, dando murro em ponta de faca. Tem esse viés, né, que às vezes a pessoa tem, de, tipo, meu sonho é ali, eu quero chegar ali de todo jeito, e ao invés de você perseverar, que seria você ir driblando até chegar lá no seu objetivo, você resolve ser teimoso. Que é tipo assim, tem uma parede concreta aqui, mas você vou passar essa parede concreta. Não precisa ser assim. Empreender não precisa ser tão difícil, né, como trazem. Sim. Tu ia falar, desculpa. Uma coisa que você falou de buscar a primeira nota fiscal. Cara, se tu visse o nosso MVP, a primeira versão. Eu quero saber dele agora. Era uma coisa tão assim que ele ia se arrastando e... Não, fala sobre isso. Assim, a gente começou com, sabe aqueles chatbots de botão? Chatbot, sim. A gente começou no botão, criando fluxos assim, de uma forma muito... Mas ele resolveu o problema. Sim, claro. Ele resolveu o problema e foi por isso peraí, mas vamos falar. Esmiuça mais isso aí que eu quero saber. Não, então, e ele nem tá citando um ponto importante. Que quando a gente começou, na verdade, a gente nem fazia isso. A gente falou, não, vamos começar a pegar essa fruta baixa, né? Certo. Vamos começar desenvolvendo site. A gente achou um jeito de desenvolver sites e tal. E assim, falando de valores, a gente achando que a gente tava arrasando, né? E Gabriel falando, não, eu acho que dá pra cobrar R$600 no site. E assim, quando a gente foi ver a concorrência, tinha gente cobrando, por exemplo, 1.500, 2.000, 5.000. E Gabriel, não, a gente cobra R$600, cara.
E assim, a gente tinha começado a vender alguns sites e a gente falou, não, mas não é por esse caminho que a gente quer seguir, a gente quer fazer a nossa coisa. Aí foi aí que começou no chatbot de botão, até a gente realmente conseguir desenvolver para uma inteligência artificial e agora aprimorar mais para esse lado neurocientífico, para ser uma inteligência mais persuasiva. Então, assim, até chegar aonde a gente tá agora em um ano, foram muitos erros. Foram no mínimo uns 4 produtos diferentes, assim, né, pelo que eu tô contando. Eu nem lembrava, velho, do site. Desbloqueou a memória aqui. Tu tirou, abstraiu, vou tirar isso da minha cabeça. A gente fez um projeto, velho, no descontinho pra um amigo nosso. E aí a gente achando, não, tamo bem e tal. Cara, 3 sites, cada um por 600 conto. Então, tipo, foi... Eu acho que toda startup no início é meio assim, claro, tipo, claro. Mano, vamos gerar uma caixa aqui que é pra pagar o nosso site, pra pagar não sei o que, não sei o que lá. Enfim, foi... Pra pagar as corridas de Uber e tal. E engraçado. Mas então o primeiro produto foi um site. Aí beleza. Aí venceu o site e veio com o chatbot de botões. Isso. Que era tipo assim, se você quer tal coisa, clique 1 ou 2, sim ou não e tal, É. beleza. E aí vocês evoluíram. Não, pera aí. Uma pergunta. Foi esse chatbot de botão que foi o destaque de melhor MVP? Que ó, gente, eles participaram do Mind the Biz, né? O Mind the Biz é um programa de pré-incubação que tem lá no Porto Digital, né? Um programa de, se não me engano, 10 semanas, né? São 10 semanas com capacitação e mentoria, onde você tem contato com empreendedores que estão no ecossistema do Porto Digital, que vão tentar estimular as futuras startups, as pré-startups a se tornarem startups, né? Isso. E vocês participaram. É porque eu fiz My The Biz também, sendo que eu fiz em 2019, exatamente. Caramba, eu não sabia, velho. Pois é, fiz My The Biz 2019 com o Breno, né, meu sócio, e aí depois de participar do My The Biz a gente criou a nossa empresa, que hoje é a empresa de educação que está credenciada a Sebrae, Senac, Porto Digital, que tem um faturamento aí de 50, 60 meses, então veja, tudo surgiu lá atrás, né? Ele conhecia através dela. Através Isso, exatamente. Através do Sebrae, no caso, não foi? Foi de alguns Sebrae. trabalhos que eu fazia pro Sebrae. Dessa parceria. Sim, aí, então qual foi o MVP que foi o... Gente, eles ganharam o prêmio de melhor MVP do My The Biz, então... Exatamente. Qual foi esse MVP? Foi, eu diria que a versão... A primeira versão que foi aceitável, Certo. que já era inteligência artificial generativa para o atendimento, mas, cara, a gente viu que só atender por chat era algo que todo mundo já fazia. E aí a gente ficou pensando, pô, onde são as principais interações que os nossos clientes têm? E a gente percebeu que é comentário de Instagram, é story, é ali o cara que faz uma live de vendas de produto, enfim. São esses novos tipos de interação que a gente chamou. E a gente também sabia que dava para responder essas novas interações através de automações. E aí o nosso primeiro MVP foi a junção de inteligência artificial para o atendimento junto com alguns fluxos de automações. Certo. E aí, no final das contas, a gente entregava um produto que ele conseguia resolver esses dois problemas. Massa. E tinha um bônus também, que no Instagram ainda tem, de que imagina aí que eu vou comentar no post de Guilherme. Então, eu vou dar um like, vou comentar, e a IA de Guilherme vai falar, pô, muito obrigado, ou ele vai responder qualquer coisa, e ele vai engajar na DM com o Guilherme. Então, para a Meta, ela vê que um usuário deu like, comentou e ainda foi na DM, isso gera engajamento para a conta de quem fez o post, enfim. E aí esse foi o nosso primeiro MVP. A gente tinha uma abordagem que era para jornais, se eu não me engano. Tu lembra do exemplo da Forbes que a gente colocava? A gente usou um exemplo assim de, por exemplo, como jornais online poderiam se beneficiar disso, porque eles sempre colocam, por exemplo, 3 filmes que falam sobre alguma coisa. Aí coloca 1, 2, 3, clica no link da bio para acessar o terceiro. E a gente conseguiria fazer isso de uma forma muito mais prática. Por exemplo, se a pessoa comentasse 3, ela seria respondida pela IA e iniciava um fluxo de conversa na DM, onde ela poderia mostrar a notícia na DM. Que massa! Entendeu? Então, assim, meio que facilitaria muito do cliente ter que sair do post, entrar no link da bio, clicar e ler a notícia, ele podendo ter simplesmente aquilo na DM de uma forma muito mais prática. E aí ainda iria aumentar o número de engajamento naquele post, sabe? Tipo aquele negócio, digite quero que você vai... Exatamente, esse processo. E hoje, aí vocês conseguiram fazer isso? Isso foi o nosso MVP que a gente apresentou. Foi. Mas aí a gente não utilizava uma tecnologia nossa, a gente utilizava tecnologia de terceiros para conseguir fazer esse processo. Certo.
E aí foi isso. Massa, Conseguimos o destaque. E hoje, aí vocês depois, olha só, depois vocês ficaram em segundo lugar no Startup Race. Isso. E uma das 12 startups aceleradas pela Shell Startup Engine de 2024, né? Isso. Exatamente. Caramba, Exatamente. tipo, fala um pouco dessa experiência, dessas premiações aí, só pra gente poder ter uma ideia. Assim, tem duas... Tu fala que tu tava mais... A gente participou de 2 grandes acelerações aqui no Brasil. Foi essa da Shell, que eu tava mais responsável por isso, e o Inovativa. Não, Inovativa vocês fizeram também, certo? Sim. Foi. Aham. E que a Natália tava mais responsável. Eu vou falar da Shell, porque assim, eu fiquei... Foi um divisor de águas, assim, pessoalmente e profissionalmente. Porque, às vezes, a gente fica muito limitado a olhar em volta e ver Recife só, ver Brasil só. Sim, verdade. E aí, a Shell, ela tinha uma parceria com o Startup Bootcamp, que é a maior aceleradora da Europa. Então... As mentorias que eu tinha eram com pessoas do mundo inteiro. Que Então, massa, cara. coloquei o inglês à prova. Aham. E, assim, não só a nível de mentoria, mas assim, de networking que eu fiz. Tipo assim, os meus mentores tinham startups muito grandes. Eu tive um mentor, Lucas Bastos, ele é o fundador da Horus. E, assim, só as visões que ele me passavam, que, tipo, as vivências que ele já teve, tudo que ele já fez, eu consegui me passar isso de uma forma que eu nunca tinha pensado, nem sabia que dava pra pensar assim, saca? Então, essa aceleração também nos abriu uma porta muito grande de investimento. A gente sentia que, talvez até pelo estágio que a gente estava, falar de investimento por aqui, principalmente em Recife, era muito difícil. Sim. Toda vez que eu falava de investimento, o pessoal falava, pô, mas é a hora, vamos ver se é isso mesmo. E quando a gente se expôs a esses novos ambientes, a primeira resposta que eu tive foi: quanto é que tu precisa e pra quê? Então, tipo, não que alguém fosse me dar de fato investimento, mas eu senti que era uma coisa muito mais aberta. Era tipo, vamos lá, tu precisa de quê? De ajuda, se é realmente grana, se não é, se é uma mentoria, enfim, eu senti isso pessoalmente com a Shell. Exatamente. Massa, com velho. a Shell. E em relação, assim, às outras premiações, eu percebi muito que quando a gente se permite estar mais sujeito ao erro, a gente começa a conseguir muito mais coisas. Então, assim, o Mind the Biz, ele foi o primeiro programa que a gente se inscreveu e, de fato, participou. Só que eu fico responsável por fazer a inscrição da gente em programas e, assim, eu fiz inscrição em 35 programas de aceleração 35? de exposição de startups em 2024. Ao longo de 2024. Ao longo de 2024. Eu fiz 35 inscrições. E participou de quanto? Só pra ter uma Só ideia. que assim, eu acho que, tanto contando aceleração e feiras e eventos, né? Eu acho que a gente participou de Era 13, muitas. 14. Certo. Só que assim, qualquer pessoa de fora que veja, provavelmente vai ver a gente participando de várias coisas ao mesmo Com tempo. certeza. E já me falaram, né? Como é que vocês conseguem tantas coisas? Só que assim, a margem de erro foi muito maior do que a margem de acerto. Só que, como a gente se permitiu participar de muitas coisas e errar em muitas coisas, a gente também conseguiu adotar muitas experiências. Então, a primeira premiação no Mind the Biz, que realmente abriu muitas portas pra gente, também para participar de outros eventos, foi muito impactante. E depois a gente participou do Startup Race, que é uma competição de startups, né, promovida pelo Sebrae Espírito Santo. E foi uma apresentação de pitch ali que eu também fiz. E assim, a gente só não esperava chegar no segundo lugar, porque realmente tinham startups que eram muito qualificadas. Sim. E foi uma apresentação online, eu tava super nervosa, sabe? Mas assim, não transpareceu, eu acredito, A gente fez essa apresentação num Starbucks. Sim, Foi. Porque a gente tava viajando na hora e assim, foi uma loucura. Que loucura. Porque, na verdade, a gente perdeu simplesmente a noção de que a gente tinha que entregar o Airbnb de 10 horas e a apresentação era de 11 horas. Então, assim, foi só o tempo da gente conseguir organizar tudo, se deslocar, ir pro shopping mais próximo, Nossa, ligar tudo. que loucura. Fazer, e ainda assim a gente ficou em segundo lugar. Parabéns. Então, assim, foi realmente... Mas Duas coisas engraçadas. Uma coisa engraçada e uma coisa real. Vamos lá. Primeira coisa real, né? Quando eu conversei com a Ana Uriarte Thompson aqui, né? Também da Happn, né? E da Quark. E aí a Ana falou disso, que tipo, premiações participar de premiações pode ser uma grande estratégia para startups, porque vem um marketing institucional totalmente gratuito, né? Por você ter participado. Por exemplo, a Ana ganhou o prêmio lá das
mulheres mais influentes da América Latina, o prêmio da Latam, se não me engano. Então já trouxe toda uma grande mídia para a Quark. E você trouxe agora, tipo assim, como é que vocês conseguem participar de tantas coisas? É porque, gente, vocês não sabem, mas Natália é uma inteligência artificial, né? Então, tipo, Natália, né? IA no final. Então, tipo, Nata IA. Então, é isso. Brincadeiras. Mas, assim, é interessante, mas eu acho que esse movimento de participar dos programas e das premiações, ela vai trazendo também muita expertise, né? Pra vocês, do que selecionar e do que filtrar. Eu lembro até de uma conversa que a gente teve lá no... Daqui a pouco a gente fala da Mercopar pra galera, mas vocês estavam lá na Mercopar e tu até falou, pô, Guilherme, tu acho que tu é uma das primeiras pessoas de Pernambuco que fala que talvez pode ser interessante participar de programas de investimento, de receber investimento, porque aí você pode usar aquela grana para poder ir mais longe, não precisa ficar esperando demais também, assim. Acho que às vezes o pessoal tem um protecionismo muito grande em receber uma grana de algum fundo, porque, não, vão tomar meu negócio, vai ser dono do negócio. Não, aquilo vai acelerar um negócio de forma exponencial. Tipo, é melhor ter 100% de uma empresa de R$1 milhão ou ter 80% de uma empresa de R$10 milhões. Sim. Pô, exatamente. Né? É exatamente isso. Assim, só voltando um pouco pro tema de editais, a quantidade de vezes que, como a Natália citou, que a gente errou foi absurda. E aí eu queria dizer que acho que pode ficar até de dica para quem estiver atrás de captar recurso e tal. Cara, ter a mentalidade de startup em tudo que você tá fazendo na startup. Então, tipo assim, o que eu fiz errado no edital passado? Natália, ela tem um irmão, acho que ela é uma IA mesmo. Porque Natália. Se tu olhar o nosso Monday, tem lá cada edital, a data que foi feito, a nota do porquê errou. Então, tipo assim, Natália tem essa skill que eu simplesmente não tenho, que é como é que tu fala? Eu sou muito prático, então muito o quê? Eu não sei qual seria a palavra. Eu analiso muito. Então, assim, os editais que a gente não passava, eu sempre coloquei o porquê a gente não foi aprovado, porque eu ia atrás da banca. Tu tem esses porquês. Eu ia atrás da banca pra saber por que a gente não passou. E eu anotava e eu falava, agora eu vou melhorar isso aqui, porque no próximo a gente vai passar. No Inovativa, inclusive, foi assim, porque 2024.1 a gente se inscreveu e a gente não passou. Certo. E eu anotei por que a gente não passou. Em 2024.2, a gente já foi aprovado. E assim, como eu disse, edital é você, primeiro, estudar o edital, entender o que a banca quer pra você colocar aquilo muito mais mastigadinho pra eles, mas é você tentar várias vezes e errar várias vezes até você entender onde que você tá errando e poder aprimorar pra melhorar. Perfeito. Então eu sinto que assim, realmente a gente participou de muitas coisas em 2024 e parece que a gente cresceu de uma maneira muito exponencial, mas ao mesmo tempo a gente se permitiu errar muito, sabe? Sim. Diferentemente de outras startups que a gente já teve. Sim. Perfeito. E é isso, se você manter essa mentalidade de errei, vamos melhorar, eventualmente você vai entrar em algumas feiras ou vai ganhar investimento, vai ter um produto massa. Massa. Uma pergunta, já que vocês falaram sobre essa questão de tempo e tal, como é ser jovens empreendedores? Como é esse tipo? Porque Gabriel tem 22 e Natália tem 23. 23. Como é ser jovens empreendedores assim? Tipo, quais são os desafios, as vantagens? Como é que você vê esse contexto? É uma experiência, eu vou colocar desse jeito. Eu acho que, principalmente no ano passado, a gente envelheceu, 5 anos em um. Assim, de diversas formas. Porque, primeiro, quando você está empreendendo, você não fica, só no marketing, ou só nas vendas, ou só em alguma coisa. Você acaba fazendo tudo. Então, de fato, limpar o chão, entregar café, até realmente fazer uma venda, enfim. E aí, acho que, falando profissionalmente, eu consegui me aprofundar muito mais na parte técnica, me aprofundar muito mais na parte de vendas também. Cara, eu comecei a vender de uma forma muito esquisita. Não convertia, mano, era muito ruim. E aí, a gente vai se aprimorando ao longo do tempo. E agora, acho que da parte pessoal, eu acho que o empreendedor jovem, ele tem algumas fases. E acho que eu senti isso na minha primeira startup, que a gente teve um faturamento legal. Era legal. Era legal. Tá. E aí você fica muito no lifestyle de sou empreendedor. Sou startupeiro, sou empreendedor, sabe? Tenho uma startup. Exatamente. E aí eu caí nessa. Então, entendi. Eu tenho uma startupzinha e tal, tenho aqui um saláriozinho legal. E aí, nisso, você acaba saindo, de fato, do que você estava resolvendo o problema. Você esquece de que você estava resolvendo o problema. Falando da minha experiência pessoal. Caramba, que massa essa percepção. E eu acho que do ano passado pra cá,
você começa a sentir na pele de, cara, você vai ter que fazer escolhas da sua vida. Você, eu acho que pode ser até muito coach isso, mas você vai ter que realmente escolher se você vai querer sair no final de semana ou entregar uma feature nova. É tipo isso, no final das contas é isso. Já cara, sabemos. Tô na feature nova, velho. Já sabemos. Mas acho que é importante ter equilíbrio também. Então, eu limitei minhas saídas, a gente sai uma vez no mês, porque também senão o cara explode. Mas é isso, de não se perder muito do que você tá fazendo de fato. Você vai ter sucesso eventualmente, e aí você ter esse sucesso, acho que principalmente jovem, e conseguir administrá-lo, sabe? Sim. Massa. E falando mais sobre acho que só pra finalizar, claro, sobre ciclos. Então, de ciclos de amigos e tal, você tem que começar a expor a pessoas que estão, por exemplo, fazendo podcast. Porque elas vão te ajudar não só pessoalmente, mas também profissionalmente também. Ontem eu fechei uma venda de um cliente nosso que ele acabou virando nosso amigo, assim, e, ele é um cara que é um CEO da empresa que tem 2.000 clientes. Então a quantidade de insights que eu posso tirar dele é muito mais valiosa do que a nossa mensalidade, por exemplo. Então é quase que uma troca mútua. Então acho que é um pouco disso. Massa. Eu acho que empreender na juventude envolve muitos desafios, principalmente na gestão de tempo, porque assim, tem que estudar, tem que trabalhar, e quando a gente fica muito imerso, pelo menos comigo, assim, quando eu tô muito imersa em uma experiência, principalmente na startup, eu fico muito hiperfocada naquilo de eu tenho que entregar isso aqui, tem que ser muito bom, porque basicamente a gente tem consciência de que quanto melhor a gente trabalhar, melhor serão os nossos resultados. E eu acho que também tem um desafio na parte de como as pessoas vão nos ver. Por um lado, é ruim porque às vezes ser muito jovem no mundo corporativo, você pode ser visto assim, nossa, não tem experiência, porque eu confiaria nessa menina, nesse menino com 20 e poucos anos. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é um tanto corajoso empreender na juventude, porque assim, a gente tem que abdicar de muita coisa pra estar aqui. E como o Gabriel disse, a gente envelheceu 5 anos em um, porque a gente também descobre um mundo muito diferente. Então, eu também acho que tem o seu lado positivo, porque dá pra conversar tranquilamente com pessoas 10, 20 anos mais velhas do que a gente, e a gente sente que as pessoas conseguem ter de fato uma troca com a gente por experiências que a gente já tá vivendo nos nossos 20 e poucos anos de idade. Então assim, eu particularmente acho que é uma experiência incrível. Eu acho que eu jamais me arrependeria de ter começado a empreender ainda muito jovem, sabe? Eu conversando com muito jovem, né? Porque eu, por exemplo, já fui professor de menor aprendiz, jovem aprendiz, ensino médio, de graduação, né? Já fui professor da UFPE. E eu sempre falei pro pessoal o seguinte: poxa, vamos pensar o seguinte, se tu empreender agora, e quando eu digo empreender, pode ser com um negócio voltado a lucro, mas também um negócio social. Sim. Mas qualquer projeto que tu fizer hoje em dia, imagina a quantidade de insights que você vai ter, de experiência acumulada, que você pode, num futuro próximo, reverberar em alguma coisa. Por exemplo, a pessoa, vamos imaginar o seguinte, que, sei lá, uma pessoa que está assistindo agora decidisse fazer algum tipo de ação social, envolvendo entregar alimentos para as pessoas. Coisa simples. E imagina só a quantidade de coisas que a pessoa pode aprender. Por exemplo, primeiro, esse dinheiro vai vir dela ou dos outros? Ela já aprende gestão gestão de recursos. Sim. Vamos imaginar que vem dos outros, de outras pessoas, de doações. Então você já começa a trabalhar com captação de recursos. Aí você captou os recursos, agora você tem que comprar as coisas. Então você vai aprender a fazer compras. Sim. Aí você fez as compras, agora você vai ter que botar a mão na massa. Então você já vai aprender um monte de input sobre culinária. Tem até um podcast que fala que a evolução do mundo, ela acompanha a evolução do cozinhar. Sim. Do ato de cozinhar. Então quanto mais evoluiu-se o ato de cozinhar, mais o mundo evoluiu. Vê que viagem. Procura esse podcast, é muito viajado, mas eu gostei bastante. Então aí você aprende tudo isso. Aí agora, beleza, estou com os produtos prontos, mas você tem que aprender sobre a gestão do desperdício, porque vai ter coisas que vão ser desperdiçadas. E aí fez isso, vai entregar, aprende sobre logística. Entregou agora, você vai fazer relacionamento com o cliente. Cara, quantidade de coisas que você aprende, se der errado, é como se fosse uma pós-graduação que você fez. Sim. De 2 anos, sendo que ali em 3, 4 semanas, porque você conseguiu operacionalizar alguma coisa, né? É como se fosse um Lego, conhecimento. Sim. É como se fosse um Lego. Então, tipo, você vai pegando um, vai montando em outro, e no final das contas, você se perder tudo, vamos dizer assim, o conhecimento vai ficar ali. Então me diga quais foram
as peças de conhecimento que você montou até agora? Cara, essa pergunta foi boa. Você gostei, né? Eu gostei. Tu trouxe a história do Lego, jogou a bola e eu chutei. Assim, eu acho que pensando em startup, velho, você precisa saber vender muito bem. Porque todo mundo fala, entrega primeiro um produto e testa pra ver se tá errado. Certo. E acho que é isso mesmo. É você conseguir vender pra Guilherme e ir refinando com ele. É você ser muito sincero. Guilherme, tu não é MVP. Isso aqui pode falar umas palavras que não estavam esperadas. Mas e aí, você topa? O cara geralmente vai topar se você tiver um bom skill de vendas. E a partir disso, você vai construindo as outras coisas. No meu caso, foi o desenvolvimento. E a gente vendeu primeiro um produto bem mais ou menos para conseguir aprimorar ele. Então agora, nosso produto ele é bom. A gente pode dizer que nosso produto ele é bom. Então acho que para mim na Naga, os dois principais skills, vamos colocar desse jeito, foi vendas e desenvolvimento. Vendas e desenvolvimento. E tu, Natália? Eu acho que o meu maior desafio, na verdade, foi deixar de ser uma aprendedora para virar uma fazedora. Eu sempre tive muita facilidade em aprender coisas novas e eu absorvo informações de uma maneira muito fácil e rápida, mas eu tinha muita dificuldade de colocar aquilo em prática. Não sei se é porque eu sou um pouco perfeccionista mesmo, mas assim, eu tinha muito medo de errar. E eu acho que o principal repertório comportamental que eu adotei para minha vida foi justamente perder esse medo de errar para conseguir colocar em prática tudo aquilo que eu estava aprendendo. E quando eu simplesmente me permiti colocar tudo que eu estava aprendendo em prática, principalmente assim, no marketing, em me expor mais a situações desconfortáveis para mim mesmo, eu acho que tudo na minha vida, tanto pessoal como profissional, começaram a evoluir mutuamente. Então eu sinto que, na verdade, só o fato de eu me expor a novas possibilidades, até possibilidades que me deixam desconfortáveis, foram um marco muito significativo para a startup começar a andar também. Legal. Tem uma frase no livro, acho que a arte de sonhar grande, alguma coisa assim, se eu não me engano, que é o seguinte: a ação cura o medo. A ação cura o medo. É muito interessante isso. Isso é muito verdade. Né? Você começa a se movimentar, o movimento ele gera ali, tira você da inércia, e então isso vai fazer você esbarrar com algum mentor, algum empreendedor que já passou por alguma situação que você está passando, e aquela pessoa ela pode dar uma informação que você só perceberia 2 anos depois, ela pode te dar ali em 20 minutos. Então você encurta ali a curva de aprendizagem que você teria passando pelo perrengue por si mesmo, né? Sabe uma coisa que, assim, acho que tu vai concordar, que a gente tinha medo e viu que não era nada? Pitch. Principalmente pitch pra muita gente. A gente fez, 2 pitches grandes. O primeiro foi lá no Mind the Biz, inclusive. E assim, se tu comparar a gente fazendo pitch, ai meu Deus do céu, esse tremendo, assim, nervoso. E nossos últimos pitches, eu olhava pra Natália e falava, isso aí sabe o que ela tá fazendo, velho. Nossa, então... o primeiro pitch que a gente fez no Mind the Biz, eu sinto vergonha de ver esse vídeo, porque assim, simplesmente horrível. Só que assim, uma coisa que eu também aprendi nesse meio tempo é que quanto mais pessoas estiver na plateia, quanto maior for o público, mais oportunidade você tem de vender. Então, com assim, certeza. quando eu parei pra pensar meu Deus, eu tenho medo de falar pra um público grande, não faz o menor sentido, porque assim, é muito mais fácil eu vender num público que tem 50 pessoas, eu vender pra 2, 3 pessoas, do que eu apresentar pra um público de 5 pessoas, eu vender pra uma. Boa. Então, assim, quando eu simplesmente parei pra pensar de quanto maior o público, mais oportunidades de vendas eu teria, eu acho que também desprendeu muito. E realmente a gente teve uma evolução muito grande do primeiro pitch do Mind the Biz para os pitches que a gente faz hoje em dia, até porque a gente ganhou o Startup Race fazendo um pitch, né? Exatamente. E tu, Guilherme? Tu tinha algum medo assim que tu superou, ou tu sempre foi destemido assim? Cara, poxa, que pergunta agora, né? Deu um revestresse agora. Não, cara, eu já tive medo de falar em público já. Tinha esse medo e tal. Algo que me ajudou foi na época que eu tinha minha locadora de DVDs. Aí, na locadora de DVDs, eu exercitei bastante o ato de vender. Aí passou um pouco desse, digamos, do medo de atender pessoas, né? E já o medo de falar em público, ele veio porque tinha que, às vezes, ir para um seminário na universidade, não sei o que e tal. Eu, não, vou me arriscar, vou tentar. Então, tinha, às vezes, esse receio. Mas, cara, teve uma época que eu tava com muito medo mesmo, assim, porque eu tive minha locadora, né, de DVDs, adorava minha locadora,
meu cliente, Carlinhos, e a locadora quebrou por conta da pirataria. A galera vendia DVD pirata na frente da locadora. Caramba. Era pau. Aí eu fiz, caramba, velho, então eu fiquei durante um tempo com medo de empreender. Tipo, eu fechei a locadora aos 20 anos, e aí eu fiquei intraempreendendo em alguns negócios, né? Tipo, trabalhava para uma pessoa, sendo que eu ia além do que era necessário. Sim. Aí depois eu comecei a atuar por uma empresa de consultoria como associado, sendo que em vários momentos eu tive a oportunidade de sair dessa empresa de consultoria para poder abrir minha própria empresa de consultoria, mas o medo me prendia ali, sabe? Tipo assim, não, pô, fica aqui que é mais quentinho, é mais seguro, é mais tranquilo. Aí eu fiz, poxa, não, vamos fazer. Até que o Breno, né, meu sócio, a sócio atualmente, ele fez, Guilherme, bora criar a nossa empresa mesmo e tal, vamos, fizemos. Aí já vieram outros medos, né? Porque a gente abriu a empresa no final de 2019, pós Mind the Biz. 2020 veio a pandemia. Aí, para tu ter uma ideia, a empresa que a gente tinha certeza que iria faturar bastante ficou com uma certidão negativa do FGTS, que é aquela da Caixa, retida na Caixa, e a gente não podia fazer nada, porque não tinha nem como ir na Caixa. E os procedimentos eram praticamente presenciais. Caramba, velho. Bicho, então foi uma loucura. Aí, tipo, o medo, ele começou a... Bicho, tá vendo tu? Né? Trocou o certo pelo duvidoso, toma aí. Aí eu fiz meu irmão. Aí, sendo que aí é uma coisa interessante, porque eu, uma vez assistindo um vídeo, eu vi que você não pode deixar o medo te paralisar. Porque se o medo te paralisar, você entra em pânico. Se você entrar em pânico, você para. Né? Então, não é ir com medo mesmo. Eu até escuto o Caio Carneiro falando isso. Não vai com medo mesmo, porque se tu for com medo mesmo, tu vai se lascar. Então, tipo, tu tá com medo, tenta conversar com alguma pessoa que já tenha passado por isso, se resolver e tal. Pronto, aí sei que nessa história o medo foi passando porque eu fui agindo, fui colocando em prática várias ações e tal. A gente conseguiu a certidão e no ano 2020 a gente conseguiu em 6 meses ter o maior faturamento que tinha tido para todos os anos atrás. É isso, em 6 meses, vê só como... A arte de empreender tem dessas, né? Tipo, do nada o cara tá com uma dívida no FGTS. E aí eu fico imaginando, tipo, pô, a nossa realidade já é assim. Imagina pra quem tem, tipo, uma empresa que, sei lá, fatura 50 milhões. Sim. Imagina, eu vi um caso de cruzeiros de navio na pandemia. Pô, velho. Um cruzeiro de navio, irmão, ele deve ter um custo gastronômico. E agora imagina, tipo, uns 50 parado. Sim. A cabeça do cara. Imagina 50 parado com os turistas dentro. E teve isso também, teve, não foi? Teve. É verdade, eu tinha esquecido. E você tendo que bancar a alimentação da galera, cara, uma loucura, pô. Enfim. A pandemia também me ensinou muita coisa, porque eu abri o coworking também, abri 2 empresas, sendo que uma era física, né? O coworking foi aberto no dia 31 de janeiro de 2020. E aí, 45 dias depois, pandemia. E aí? Te vira? Cara, e foi difícil, viu? Foi um período bem difícil. Mas, sabe uma coisa interessante, assim? É que, às vezes... É uma coisa, não sei, velho, mas é como se fosse uma intervenção divina. Mas eu lembro que eu tava lidando com a minha esposa, porque ela tinha perdido o pai, meu sogro morreu durante a pandemia. Então tava um período bem difícil. E eu tava meio que dando um suporte para a família. Eu fiquei lá um mês depois do falecimento dele, ainda lá em João Pessoa, dando esse suporte. Aí eu fiz assim, Kate, eu vou ter que voltar para Recife, para poder ver o que é que a gente consegue fazer com o coworking e tal, porque o coworking já estava com uma dívida gigante, né? Porque não estava podendo funcionar presencialmente. E aí ela pegou, não, tá bom, vai e tal. Aí beleza, eu fui e fiquei dando assistência indo para lá nos finais de semana, até que ela voltou e a família se reorganizou. Mas vê que coisa interessante, a intervenção divina. Eu voltei, aí eu disse, eu vou pro coworking, com máscara e tudo mais. Cara, no dia que eu reativei o coworking, porque já tinha sido permitido, né? Os serviços não essenciais já poderiam voltar. Eu abri o coworking, 5 minutos depois, entrou um diretor de uma empresa, dizendo o seguinte, aqui você tem um espaço e tal, você tem, mostrei o espaço. Ele fez, eu quero alugar tudo. Diga aí, pô, 5 minutos depois, pô. Caramba. Tipo, às vezes é uma intervenção, assim, divina e tal, cosmos, energia. Total, tem alguma coisa que rola aí, sabe? Então a gente precisa também ficar atento aos sinais, né? Porque tem uns insights insight não, um feeling. Tem um feeling assim, tipo, meu irmão, vá por esse caminho aqui. E engraçado que todos os caminhos que o medo ou talvez o feeling tava dizendo assim, não faz isso não. E eu fiz, deu errado. Vê que coisa, né? Então,
Fica a dica para vocês que estão empreendendo aí e tal. Escuta também o coração. Tem até uma teoria, a teoria dos 6 chapéus, do Eduardo de Bono. Aí ele coloca lá 6 chapéus para poder você tomar uma decisão. Então você pode botar um chapéu do otimista, tipo, por que daria certo? Mas também tem o chapéu do pessimista, por que daria errado? Sim. Aí tem o chapéu do coração, que é tipo assim, o que é que meu coração me diz? E tem outros chapéuzinhos lá, depois vocês podem ver. Mas tipo, no chapéu do coração é importante. O que é que o teu coração está te dizendo sobre determinado acordo, negócio e por aí vai. Mas... Se tiver dizendo não vá. Não tem problema, pô, não sei o que, meu feeling disse, não vai, pronto, pô. Ou vai mais preparado. Sim. Né? E, assim, eu acho que também tem um lance de não desistir perante Claro. as super adversidades que tu estava enfrentando na época. Então, pô, você não só ter que lidar com o estresse emocional que você estava passando, mas também o teu próprio estresse emocional, sabe? Sim. Então, tipo, persistir nesses momentos Cara, se a galera que tá aí assistindo, se acreditar, é porque existem os juros compostos do empreendedorismo. Para mim, tudo na vida é juros compostos. Por exemplo, eu tô 14 quilos mais magro do que há 1 ano e meio atrás. Porque eu adquiri os juros compostos de treinar quase todos os dias. Boa. E de fazer nutrição. Então hoje eu tô com os juros compostos também de ter uma cabeça melhor. 1 ano fazendo terapia. E os juros compostos da empresa. Você não vai ter uma empresa assim, foda em 1 ano ou 2. Talvez ela venha com 3, 4. Se eu tivesse fechado o coworking em agosto de 2020, eu hoje talvez teria uma dívida. Na época eu tinha 2 clientes que tinham a sede lá, de endereço fiscal. Eu tava falando pra Carlinho, a gente tá com 997 clientes. Caramba, velho. Veja, se tivesse desistido. Tipo, semana que vem é bem provável que a gente tenha um cliente 1000, aí vai ter a publicação lá, somos 1000. Que massa. Se eu tivesse desistido. Aí, Tá aí. é o fosso, né? Você tem um fossozinho ali do abismo que fala, né? De você ter uma startup, empreender e tal, Sim. que é um momento que você fala assim, meu irmão, vou para qual lado? Sim. Mas se resistir a isso... Inclusive, a neurociência fala muito que a alta performance advém da persistência. Então, assim, se você observar qualquer pessoa em qualquer área da vida... imagina um atleta de alta performance. Ele não começou sendo bom. Ele, por exemplo, um cara que corre 100 metros numa velocidade absurda, ele não começou sendo bom naquilo. Ele simplesmente persistiu muito até ele chegar naquele resultado. E eu sinto que no empreendedorismo é a mesma coisa. E eu tenho muito uma crença de que depois que você passa do primeiro ano, as coisas simplesmente começam a fluir. E assim, pra gente, pelo menos foi assim. Porque chegou um momento no final do ano passado que a gente se olhou e se viu desesperado frente a algumas situações que a gente ficou, meu Deus, e agora? E simplesmente virou o ano, a gente só falou, vamos fazer acontecer, e simplesmente as coisas só começaram a desenrolar, assim, o ano começou ótimo pra gente. Então, assim, a gente tava persistindo, porque, assim, obviamente, eu acho que quando você começa o sonho, sempre vai ter alguma adversidade que vai fazer você pensar em desistir, mas quando você continua naquilo, simplesmente começa a dar certo, sabe? Eu acho que você tendo essa mentalidade de o que é que eu posso melhorar aqui, como eu vou persistir pra isso dar certo, simplesmente flui. Eu acho que não tem como dar errado, sabe? Massa. Tem uma frase que eu não poderia deixar de citar, do grandioso Alex Hormozzi. Ele, pra mim, é o melhor mentor de vendas e negócios que eu acompanho, que é mais ou menos assim: maximize seu input e não espere quando vai sair. Ele vai sair em alguma hora. Então, você tem alguma outra pessoa com o mesmo carro que você, cara, faz 3 vezes melhor que ele e eventualmente você vai ser promovido. Acho que é a mesma coisa na empresa. Então, negócio é verdade. Maximize seu input e não espere o output. Então, boa. É isso. Gostei dessa. Isso aí eu vou usar. Olha, foram algumas perguntas aqui. Alguns big numbers hoje da Naga IA. Tipo, hoje quantas pessoas estão no time? Se você puder falar quantos clientes vocês têm. Tipo, alguns indicadores chaves do negócio aí. Massa. Cara, se a gente for colocar porcentagem de crescimento, fica estranho e ia ficar muito distoante. Mas acho que nosso crescimento no ano passado foi de mais de 300%. O nosso time, a gente... somos nós dois as grandes cabeças, vamos dizer assim. A gente utiliza muito AI e automação no dia a dia. Sim. E a gente também tem um time de desenvolvimento. Então, tem um time de desenvolvimento. Isso, certo. exatamente. Quantas pessoas, assim? A gente tem 3 desenvolvedores atualmente. Certo, beleza. Isso. Ok. Tá, e clientes, tipo, pode falar? Claro. A gente tem 15 clientes atualmente. Eles estão em diversos nichos, né?
Vamos É colocar porque desse o jeito. público-alvo são profissionais liberais, mas Mas de nichos distintos. Só que o que a gente começou a perceber é que, principalmente Gabriel, ele começou a ficar muito melhor em vendas e persuasão. Então, assim, simplesmente estão começando a ter novos clientes todas as semanas. Então, assim... graças a Deus. Não, vai ramificando, é impressionante. E assim, agora a gente vai começar a investir no marketing online, né? Que a gente antes não estava investindo de uma forma tão precisa. E agora que tem toda a base, né, das neurociências, a gente quer investir nisso de uma forma mais impactante, construindo blogs, fazendo vídeos pro próprio YouTube também. Então, assim... O ano de 2025, na perspectiva da gente, tá super otimista. Massa. E também a gente tá all-in, né? Sim. Tamo full Jogou na tudo, água, meu irmão, esse ano, se não for esse ano... Uma sugestão que eu dou para vocês, que foi um motor de crescimento para alguns negócios que eu já tive, e que até o Alfredo fez lá na Vetex e tal, lá atrás, foi trazer embaixadores para dentro do time. Entendeu? Então você tinha ali embaixadores que quando indicava um cliente ganhava ali um programa, ganhava uma comissão, era um afiliado e tal. Isso ajuda muito você. Você perde um pedacinho da sua margem de lucro, mas em compensação você consegue trazer muito caixa, entendeu? Sim. Traz caixa e traz clientes, assim. A gente tem um cliente que ele é muito gente boa. A gente conheceu ele em uma das feiras, foi lá no Espírito Santo, inclusive. E aí ele é um cara super mente aberto de testar produtos de IA, startups em geral. E aí assim, eu falei, olha, eu posso te usar como pesquisa? Ele falou, pode. E aí tudo que eu falava, isso aqui tá ruim, ele tá ruim. Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. Massa. Ele naturalmente trouxe pra gente alguns clientes, ele indicou pra gente todo mundo de graça, sem ter nenhum programa de parceria. Então, arranjem clientes como esse. É porque eu acho que boa. não existe nenhum marketing melhor do que um cliente satisfeito. Com Porque certeza. ele vai indicar pra todo mundo. Inclusive, a gente teve muitos clientes que foram por indicações de clientes da gente. E aí a gente olhou e ficou, pô, a gente tá fazendo alguma coisa certa aqui, né? Se pau, o CS tá bom, né? Não, por exemplo, teve um programa que a gente colocou lá no call, que é o de cashback, né? Você indica e ganha 33% de cashback. Aí o cliente, opa, eu quero indicar 3, porque aí chega em 100%. Aí isso foi o que deu uma girada muito boa. Que massa. Aí, qual a principal meta da Naga para 2025? A principal meta da NAG 2025 é ter um investimento. A gente tá em busca de investimento esse ano, porque a gente entendeu que, olha, o que a gente tá fazendo, a gente tá crescendo mês a mês. A gente tem uma expectativa de ARR, faturamento anual nesse ano, de R$500 mil. Massa. E aí a gente se encontra num momento que dá para receber investimento, porque a gente sabe onde investir, a gente sabe onde é que... Cara, se eu colocar R$100 aqui, eu vou ter 150 mês que vem. Certo. Se eu colocar 50 aqui, eu vou ter 70 mês que vem. Isso aqui tá muito claro pra nossa cabeça. E esse é o nosso principal objetivo. A gente até fez dezembro, a gente tá no processo, vamos dizer assim. Dezembro foi preparar terreno para 2025. Aí dezembro foi, a gente fez um pequeno rebranding, mudou aqui e ali. Janeiro a gente tá se preocupando em questões de produto e questões legais. Então a gente mudou a maioria dos nossos contratos, já se preparando para receber investimento. Que eu também não atentava muito a isso, e é muito importante. Estou lendo um livro que é muito legal, o nome é Venture Deals, para quem tiver atrás de investimento também. Ele é basicamente um guia de como receber investimento. Ele é em inglês, então nada que um tradutor não ajude, né? E uma pergunta, hoje, vamos imaginar que fosse o pitch para um investidor agora. Vocês estão em busca de quanto, por quanto percentual? Massa. A gente está em busca de R$500 mil em troca de 10% da empresa. Certo. E aí esse valor vai ser majoritariamente para desenvolver uma plataforma. E vai ser a plataforma que eu tinha falado antes. O Guilherme, ele tem... eu vou usar o Riff de exemplo. Oi, eu sou o Guilherme, eu tenho o Riff, eu me comunico desse jeito. E esse aqui é meu link de agendamento, uma coisa fácil. Isso não existe atualmente, ele é feito de forma muito manual ainda, e o que a gente quer é escalar isso. Então, a partir do momento que a gente tiver uma plataforma totalmente fácil, pensando no profissional liberal, o marketing e o time para conseguir fazer isso tudo rodar, a gente consegue crescer muito rápido. Chegaria em quanto, por exemplo? Putou 500, 10%. Sem a previsão do... Claro, E o ARR hoje é de 500 mil. a previsão, né? Previsão. Iria para quanto? Tipo, faturamento, só para ter uma ideia. Eu vi uma frase nesse livro, inclusive, que toda a expectativa de faturamento é só um chute. E aí ninguém... um chute, enfim. Mas a ideia é sair de 500 mil esse ano para no ano que vem a gente faturar 2 milhões de ARR anual. Pô, massa. Então,
É isso, é um site, é muito fácil a gente só comprar, clicar e usar. Então... Muito top, cara. Então, meta batida já, né? Com certeza. Final do ano aí a gente fizer o próximo podcast, parte 2, Carlinhos, a gente vai ver que vocês atingiram esse resultado aí, certeza. Boa. 10 de dezembro a gente vai estar aqui de volta. Boa, fechou. Ó, e aí, nesse ponto, vamos imaginar o seguinte, daqui a 5 anos vocês retornam, onde que Natália e Gabriel, a Naga vai estar? Daqui a 5 anos? 5 anos. É uma boa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Nem eu, isso aí. Faz esse exercício agora. No caminho que vocês estão indo, vocês chegam... Acho que vamos fazer tipo um bate-bola aqui. Não, assim... Ivy League? Não, pô, eu tô falando assim, o que eu espero, pelo menos da Naga, é que a gente já seja referência no mercado em 5 anos de inteligência artificial, tanto é que a gente tem a noção de que o produto já está bom, tanto que a gente testou bastante, a gente ganhou destaque de melhor MVP, e assim, a gente sabe que, por exemplo, se a gente só deixar isso um pouco mais escalável e investir muito em marketing, em divulgação, em fazer a gente ser conhecido, esse produto ele já começa a andar de uma forma muito mais tranquila. Então, assim, pra mim, 5 anos é ser assim um grande player no mercado de inteligência artificial para atendimento. Eu ia dizer isso. Eu diria que... Nível Nordeste? Não, nível mundial. Mundial. Não, Brasil. Mundial. O Nordeste, o Brasil, o Mundial. Tem que pensar grande, tem que pensar grande. Nível mundial, Eu acho que 5 anos, eu acho que a gente poderia já ter aí, talvez, o nosso próprio modelo. Imagina aí um modelo que ele é feito para não só ser para atendimento, mas para interações humanas, que foi como a gente começou, mais ou menos. Então é saber se o teu cliente que está comprando na loja, ele está gostando disso. Então, tipo, sair do atendimento só do chat e ter todos os atendimentos. Que, enfim, pensei aqui rapidamente em loja física, mas acho que o guarda-chuva todo, o Naga IA, eu diria que uma grande empresa de inteligência artificial. É porque assim, a gente tem o Atenda Aí, que é o produto, né? Mas ele não se resume à empresa. Eu penso também muito em desenvolver, por exemplo, nos próximos 5 anos, alguns produtos que sejam mais relativos a mulheres no empreendedorismo, porque assim, eu gosto muito da iniciativa e eu sinto muita falta de ter mais mulheres sendo caras, né, no empreendedorismo brasileiro, principalmente. Então eu acho que assim, pra mim, pessoalmente, é um objetivo de trazer mais mulheres para esse meio. Inclusive, assim, eu percebo que tem muitas meninas mais jovens, assim, que ainda estão no colégio, que elas sentem vontade de empreender, só que às vezes não tem o empurrão necessário para isso, sabe? Então, assim, eu particularmente me vejo muito fazendo, ao longo do tempo, iniciativas para trazer mais mulheres para o empreendedorismo. Depois tu procura um benchmark muito legal, já que tem esse sonho, digamos, de dar uma olhada no case da Marina, da Escuto. Né, uma startup que faz vendas para grandes empresas. O time dela são só de mulheres que atuam home office. Na maioria delas são mães solteiras, são pessoas que estão ali na luta, e a proposta da startup é muito massa. E a Marina é uma pessoa top, é uma queridona. Depois dá uma olhada, ela até saiu na Exame nesses dias, mulher empreendedora, faz isso. Que massa. Depois tu procura. Tem uns amigos nossos que a gente conheceu lá na Shell, que é o pessoal da Telos, que eles fazem um projeto muito... Estavam até aqui em Recife, dando uma aula de... Não sei se era uma aula, mas era um workshop, algo do tipo, que ajudam mulheres a transferirem carreira para o mercado de dados, inteligência, de tecnologia em geral. Então, é um trabalho muito bonito das meninas de lá. Sim, com certeza. Gente, e aí a gente tá chegando bem no finzinho já, mas eu tenho mais umas 2 perguntinhas aqui para vocês. Primeiro, o que é que vocês aprenderam empreendendo que quase ninguém sabe? Caramba, quase ninguém sabe. Quase ninguém sabe. Pô, eu ia falar... O que ninguém sabe. Eu ia falar que é muito mais difícil do que parece, mas isso aí todo mundo sabe. Então, isso todo mundo sabe, exatamente. Tem que ser alguma coisa que quase ninguém sabe. Ou que faz mal feito. Que quase ninguém sabe, velho. É difícil, é uma pergunta bem reflexiva. Eu não tava esperando, não. Exatamente. Essa pergunta é que ninguém espera, né, Carlinhos? Eu ia chamar de Claudinho de novo, pô. Claudinho Bochecha, eu e tu. Pô, tu tem algum insight pra começar? Pode ser num contexto de vida, não sei.
Cara, acho que eu vou manter essa linha de raciocínio, de que, assim, eu sabia que ia ser difícil, nunca achei que ia ser fácil empreender, mas eu diria que você tem que estar preparado para não receber salário por um ano. Por exemplo, eu não sabia disso, eu achava que, tipo assim, 3 meses eu vou conseguir tirar meu salário. E aí, não. Você pode tentar fazer mais, você vai deixar de crescer se você tirar seu salário. Você fala? Eu acho que, mais no âmbito pessoal, dentro do empreendedorismo, uma coisa que eu aprendi é que a gente simplesmente tem que relevar algumas coisas que a gente escuta. Eu acho que para quem está de fora do ambiente, né, de empreendedorismo, é muito fácil julgar e dizer que nunca vai dar certo e que não é um trabalho de verdade. E, incrivelmente, isso é muito mais comum do que parece de se escutar. Então, assim, eu sinto que quando você está empreendendo e você tem aquilo como objetivo e como sonho, você simplesmente tem que relevar as coisas que você escuta de algumas pessoas que nunca estiveram nesse contexto. Porque é isso, basicamente você vai ser um grande... Você tem que se permitir ser um grande vilão, eu diria assim, pra vida de algumas pessoas, não no sentido ruim, mas porque as pessoas vão te achar ruim, por exemplo, por você não dizer não pra ajudar elas na hora, porque eu tô fazendo uma coisa que é pra mim, dentro da minha empresa. Então eu acho que, pra mim, particularmente, foi não absorver tanto opiniões alheias que convergem com o meu sonho. Muito massa. Tem um colega nesses dias que ele fez uma compra grande, né, um investimento bem massa. Foi conversar com um colega dele para dizer, né, fiz isso. Aí a pessoa que recebeu ele disse assim, tu acha que isso é pra tu? Diga aí. Nossa, aí, cara, chega a dar um... Cara, e aí foi interessante porque conversando com esse meu amigo, ele disse que na hora ficou altamente reflexivo, assim, rapaz, será que isso é pra mim mesmo, não sei o que e tal. Sim. Aí ele conversou com a esposa dele e tal, disse assim, caramba, por que tu tá absorvendo isso? Pô, isso é pra gente sim, né? Então, é interessante, às vezes chega alguma opinião que dá uma mexida contigo, sim. E aí o que é que você faz? Feedback é massa, eu adoro feedback, mas é importante a gente saber de quem está recebendo esse feedback. Isso é construtivo ou não. Então, assim, eu estudo muito modulação ambiental e reforços positivos e negativos. E, assim, é muito interessante você entender quem está te dando feedback, como você mesmo disse, e em que ponto aquele feedback poderia ser construtivo. Porque, assim, uma coisa que eu percebi é que eu não costumo escutar tanto pessoas que nunca estiveram aonde eu gostaria de chegar. E as pessoas que estão onde eu gostaria de chegar, eu considero como uma grande inspiração de seguir os passos que a pessoa seguiu também. Porque se deu certo pra ela, por que não daria certo pra mim, sabe? Eu acho que muito da vida do empreendedor é ele também entender que ele é merecedor do que ele quer ter. E que eu acho que também todo mundo pode fazer tudo, é só ir fazer, sabe? Já que tu me perguntou isso, eu fiquei aqui pensando também, né? Já tinha feito essa pergunta, mas nunca ninguém tinha me puxado essa pergunta. Mas, cara, uma coisa que eu até já falei aqui no podcast, então eu diria que algumas pessoas já sabem, que vão saber, né, quando estiver vendo os vídeos, mas é que, tipo, tem conversar com pessoas estratégicas vai fazer você aprender muito em pouco tempo. Por exemplo, até no livro. Você tem um livro, às vezes, de 300 páginas que conta a história que conta algo que um determinado empreendedor só aprendeu 30 anos depois de empreender. Ou seja, tem 300 páginas mostrando ali algo que só foi aprendido depois de 30 anos, que você pode ler em 30 dias. Sim. Cara, esse conhecimento quase ninguém sabe, quase ninguém entende esse poder, assim, sabe? De você ter uma informação relevante que muda totalmente o seu contexto. Sim. E uma coisa que quase ninguém percebe, né? Quase ninguém sabe, que eu também puxo muito hoje em dia, é a história de tudo é juros compostos. Então, por exemplo, até eu não sabia que tudo era juros compostos até pouco tempo atrás. Por exemplo, o ano com maior faturamento da minha vida foi 2024. Por coincidência, um ano onde eu fiz terapia o ano todo, onde eu tive nutricionista, onde eu treinei quase todo dia, onde eu li pelo menos 5, 10 páginas todos os dias, onde a gente começou com o projeto podcast, onde eu conversei com mais pessoas empreendedoras. Aí eu olho assim e faço, caramba, velho, tipo, a junção disso tudo trouxe prosperidade em vários sentidos. Foi o ano que, por exemplo, saiu a reforma do meu apartamento, que eu me mudei há pouco tempo. Então, vê que coisa interessante, né? E às vezes a gente não associa essas coisas. Lendo até um livro que eu tô no iniciozinho ainda, chamado Out e Live, né? Eu acho que é a ciência de viver mais e melhor. Vê que interessante. Aí ele fala de 5 pontos
que são importantes para todas as pessoas. Primeiro, exercício. Segundo, nutrição. Terceiro, sono. É isso, né? Aí o quarto, saúde emocional. E o quinto, remédios e suplementação. É isso que se você conseguir ter esses 5 pontos, você vai conseguir ter uma vida mais longa, mas ao mesmo tempo ativa. Porque também você não quer chegar ali no final de sua vida, digamos assim, sem ter as funções cognitivas e motoras, né? Você quer estar ali ativo, né? Sim, com certeza. Massa. Mas um aprendizado também que hoje eu coloco em prática dentro dos negócios, né? Isso que tu falou de, às vezes, a gente lê um livro e tem um aprendizado que a gente nunca teria. Isso aconteceu um pouco comigo também no final de 2023 para o começo de 2024. E eu acho que por isso 2024 também foi o melhor ano da minha vida, em todos os sentidos. Que eu li um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Certo. E é um psicólogo que estudou lá, faz pesquisa lá, e ele fala sobre como a gente pode mudar a perspectiva que a gente vê as coisas. Então, por exemplo, se tu estivesse num banco, chegasse um ladrão e ele atirasse no teu braço, qual seria a tua primeira perspectiva? Tu primeiro pensaria, caramba, tinha tanta gente e acertou justo em mim, ou só, pelo menos passou no meu braço, não morri. Pelo menos foi no meu peito. Então assim, não morri. Então assim, ele ensina muito de como a gente vê as coisas ruins que acontecem de uma maneira diferente, podem mudar as nossas ações dali pra frente. E assim, eu senti que isso foi um grande divisor de águas na minha vida depois que eu li esse livro, porque eu vi que depois que eu simplesmente mudei minha perspectiva em relação às coisas, as coisas simplesmente começaram Isso é massa. a fluir. Então assim, foi um conhecimento que, em um livro que eu demorei, sei lá, 2 semanas pra ler, mudou assim meu ano inteiro, né? E possivelmente minha vida, né? Massa, muito bom. Eu pensei aqui em 2 outras coisas que são um pouco mais simples do que as de vocês. Que é basicamente, acho que aprender inglês. Eu pensei em coisas... boa, realmente. Coisas pra, tipo, hard skill, assim. Porque esse cara mesmo, Alex Hormozzi, eu aprendi quase que todo o meu conhecimento de vendas vem dele. E ele fala inglês. Então, tipo, esse outro livro que eu falei de investimento é em inglês. As mentorias que eu tive eram em inglês. E aí, às vezes, a gente acha que é só pra ter uma promoção no trabalho, mas, cara, é pra tudo. Ter acesso, né? À informação. Exatamente, pra ter acesso à informação. E também estar disposto a aprender. De você conseguir ver... Isso quase ninguém sabe também. Então, eu não sabia. Sim. Eu achava que se eu visse uma aula no YouTube, um vídeo que ali eu já ia saber, mas é ter sistema mesmo. E tipo assim, eu vou dedicar isso aqui a só aprender. Vou tirar meu celular, vou estudar isso aqui, vou colocar em prática depois, testar, errar e ver onde eu errei. E aí, esses 2 skills são bem... Mais bem pontos pro Lego ali, viu? O Lego ali já tá montado aí com inglês, vendas, desenvolvimento. E na verdade aprender. Também tem uma questão sobre essa coisa de aprendizado que, como eu disse, a modulação do ambiente ela é muito relevante. E eu acho que uma coisa que ninguém nunca percebe é que, por exemplo, se você tem uma empresa, só que dentro do seu grupo de amigos que também tem uma empresa, você é o melhor. E assim, as pessoas pensam tipo, eu já sou o melhor. Só que assim, puramente na minha perspectiva já tá errado, porque eu acho que você só tá num lugar errado, sabe? Eu acho muito interessante a ideia de você estar em um lugar onde você tenha esse desconforto de estar com pessoas que são muito boas e às vezes muito melhores do que você em alguns pontos, né? Que elas já têm mais expertise do que você, porque eu sinto que é aí que a gente tem mais força de vontade para ir atrás. Eu acho que quando a gente tá em um ambiente onde a gente sabe que, por exemplo, a minha empresa é a melhor, eu já sou o melhor nisso aqui. Meio que você fica acomodado e você não cresce tanto quanto você poderia crescer se você estivesse em um ambiente melhor. O que não te desafia não te transforma. Exatamente. Sim. Pois isso vai dar um bom corte. Muito Tem massa. a questão também da água bater na bunda, que a gente perdeu uma cliente. E aí a gente falou, meu Deus. E aí, tipo assim, a gente fez um monte de coisa em uma semana. Então, acho que também você pegar essas situações de, tipo, como tu citou, da situação que você passou na pandemia, essa situação nossa que, tipo, na época fazia muita diferença essa cliente, e pegar isso, transformar em energia, em ação pra você ir lá e consertar pro outro dia, já tá funcionando tudo de novo. Então, muito massa. Isso foi legal, velho. Gente, tô impactado aqui com a conversa, foi massa, né? A gente chegou ao fim, né? Passou rápido o tempo, viu? Sim. Bem rápido mesmo, já tá em 1h12 aqui já, viu só? Então foi muito legal trocar essa ideia com vocês, né? Tipo, uma honra mesmo estar com vocês aqui, até porque eu fico olhando, esse aqui vai ser um acervo para daqui a 5 anos gente, ó, tá ligado nessa startup unicórnio aqui, ó, pernambucana,
né? Ou Startup Camelo, né? Também pode Startup Body, né? Que dá certo aí do sertão. Mas vou olhar no futuro, vou olhar para trás e vou dizer, caramba, eu conversei com a turma logo no início e tal, e essa conexão que a gente teve lá na Mercopar, que foi o evento lá em Caxias do Sul, porque eu vi que realmente, poxa, não tinha ninguém de Pernambuco, só vocês. Eu disse, caramba, velho, veja, então tipo, menos de 0,01% das pessoas que poderiam, né, tipo, vocês estavam lá, eu falei, caramba, isso é massa. Então eu queria que vocês dissessem aí pra galera como é que vocês podem ser encontrados, né? Esse é o primeiro ponto, né? Como é que encontra Instagram e tal, YouTube, o que for, o telefone. E deixasse uma mensagem final pra galera aí, tipo, perfeito, sobre empreender, pra quem quer empreender, pra mulheres empreendedoras e tal, massa, jovens empreendedores, fica à vontade. Acho que primeiro te agradecer, Guilherme, ao espaço. Acho que é muito importante, não só profissionalmente, mas também para as pessoas ouvirem a realidade de empreender, que, cara, não é flores, é difícil, e como você disse, do conhecimento do livro, o que alguém passou 30 anos para aprender, você pode aprender em 30 segundos, com um corte no YouTube ou algo do tipo. Então, primeiro, agradecer por esse ambiente. Tamo junto. É nóis, velho. E para encontrar a Naga, para você melhorar o atendimento do seu negócio, para conseguir responder o seu cliente de forma coesa, humanizada, utilizando neurociências e inteligência artificial, www.nagaia.com.br. Lá você vai conseguir entrar em contato com a nossa própria IA e ela vai te oferecer um teste grátis para você utilizar a IA no seu negócio. Então, não custa nada, é só falar com a IA e você já vai ter uma IA no seu negócio durante 7 dias. Gostei. Então, e eu acho que uma frase final é só não desistir, só continuar e realmente as coisas vão acontecendo. E buscar se desafiar também, estar em ambientes que realmente te tragam um desconforto que é necessário para o crescimento. Eu acho que crescer dói muito, mas ao mesmo tempo te torna uma pessoa muito melhor e cada vez mais próxima da pessoa que você se imagina estar em algum momento. Muito massa. Ó aí, galera, stay hungry, stay foolish, tamo junto. Gabriel, muito obrigado, foi massa, muito obrigado de verdade. Nath e a Natália, muito obrigado também, foi muito bom bater esse papo com vocês. E vamos que vamos, viu? Nos vemos no próximo episódio aí, viu, galera? Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. É nóis.